A situação para os refugiados do 8 de janeiro agora acaba de ficar muito pior. Isso porque a gente sabe que muitos estavam lá na Argentina buscando asilo político, muitos já deram entrada, só que agora o STF acaba de fazer um pedido para o governo argentino que foi aceito. Ele quer a extradição, eles querem a extradição de 61 pessoas que já foram identificadas que estão lá no país. Muita gente acreditava, inclusive os refugiados de lá, que o fato de termos aí o Javier Milei como presidente do país poderia influenciar significativamente na defesa dessas pessoas, né? Porque no fim das contas, muitas delas fizeram coisas erradas. Como, por exemplo, o fato de terem quebrado as coisas, enfim, né? Não é certo você quebrar. Ah, mas é público. Não é porque é público que você vai quebrar. E daí a gente viu que, se você for considerar pessoas que foram condenadas, né? Muitas delas eram idosas, muitas delas tinham problema de saúde, mas aí você fala assim, se tinha problema de saúde, por que estava lá no meio? Tá, mas o que eu tô falando é o seguinte, essas pessoas, elas foram condenadas por tentativa de golpe de Estado. Só que pela lei brasileira, não tô nem falando que o que elas fizeram foi certo ou errado, preste atenção. Pela lei brasileira, você só pode ser condenado pela tentativa de realizar algo se você tivesse a possibilidade de realizar algo. Então, se eu agora entrar em um prédio vazio da prefeitura de São Paulo com um grupo de 100 pessoas, isso significa que eu tomei conta de São Paulo. A partir de agora, São Paulo não tem mais uma administração pública e eu sou o dono da cidade? Eu sou o responsável pela cidade? Não, só significa que o prédio estará invadido. Eles podem chamar a polícia, podem chamar a Guarda Nacional, enfim, tiram de lá de dentro as pessoas, prendem todo mundo e já era. Então, nesse caso, eu e esse grupo de pessoas teríamos sido presas por desordem, por invasão, não sei se tem algum crime voltado diretamente para invasão de um prédio público ou alguma coisa nesse sentido, mas não tem como tomar conta de São Paulo entrando desarmado dentro de um prédio público. Tomar conta do Brasil, então, a gente agora está falando de um país continental, um país gigantesco em espaço territorial. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Então, se um grupo de pessoas desarmadas entrarem no prédio de Brasília, que é a capital do Brasil, aí elas vão conseguir tomar conta do país? Não, obviamente que não. Então não tem como considerar que essas pessoas realizaram uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e vários outros crimes relacionados a isso. Então, se não tem como ter realizado aquele crime, elas não teriam como ser condenadas por essa tentativa, tá? Então, o que elas fizeram foi certo? Foi errado? Entenda que não é essa a discussão. O que eu tô falando é que essas pessoas não foram devidamente condenadas. Agora, quer falar danos ao patrimônio público? Aí eu super concordo. Faz sentido, porque teve gente lá que quebrou. Outro ponto, essas pessoas foram julgadas diretamente pelo STF. Então, houve uma quebra de ordenamento jurídico. Deveria ter sido julgado primeiramente em primeira instância. Nossa, primeiramente em primeira instância, é meio óbvio isso daí. Eu sei que é óbvio, mas não foi o que aconteceu. Ah, mas agora o Alexandre de Moraes criou um estado de exceção para poder fazer isso, porque isso daí foi um absurdo, enfim. Então, quando a gente viu manifestações do pessoal da esquerda que tinham coquetel Molotov e várias armas brancas e invadiram os prédios, você não viu ninguém com 17 anos de cadeia. Pode ter prendido ali meia dúzia de gato pingado, mas não teve isso. Sem contar que muitas pessoas, elas foram presas simplesmente por estarem lá. Eu ir para Brasília com uma camiseta do Brasil, uma Bíblia embaixo do braço, me configura como um criminoso. Daí outras 1000 pessoas que estão por lá invadem, quebram as coisas, tudo. Daí eu sou condenado. Tem muita gente que passou por isso. Essas pessoas acreditando que Javier Milei, por ser um governante a favor da liberdade, ele iria lutar a favor dessas pessoas, iria defendê-las, ou no mínimo seria contra a deportação. Só que, em primeiro lugar, nem tudo depende dele. Tudo que acontece no país, nem tudo que acontece na Argentina vai depender única e exclusivamente do presidente. Em segundo lugar, a Argentina, embora tenha tido um crescimento assustador desde que Javier Milei assumiu, ainda assim ele tem que cuidar primeiro dos argentinos, né?
Essa história de, vamos ajudar os fulanos, vamos ajudar Beltrano, nesse sentido, eu até concordo com ele. Ele tem que dar prioridade para o povo argentino e, se der, se sobrar tempo, se sobrar recurso, aí sim ele pensa nos outros, né? Imagina só que você é um chefe de família, você que trabalha e tudo mais, você vai ajudar uma pessoa na rua, sendo que nem dentro de casa você consegue colocar o pão. Não, então a prioridade vai ser sua família, do mesmo jeito que a prioridade de um presidente vai ser a sua própria nação. Esse negócio de ajudar também os de fora quando sua casa não tá arrumada é coisa, infelizmente, de pessoas que têm debilidades intelectuais, debilidades mentais, é coisa de retardado, para falar um pouco melhor, para falar um pouco mais claro. Mas, ainda assim, esperava-se que pelo menos eles não fossem atender a essa ordem do STF, mas atenderam. Então, cerca de 61 pessoas oficialmente. Eu sei que 2 foram presas já. Uma, inclusive, já estava com pedido de extradição, pedido de asilo político em análise. E isso que é estranho. Se o governo estava analisando, por que cargas d'água já mandaram as pessoas para lá? Até o momento, o governo da Argentina não se pronunciou oficialmente a respeito disso. Eu penso que se houver algum pronunciamento, talvez aconteça essa semana. E se não falarem nada durante essa semana agora, é porque o negócio vai seguir assim mesmo. E quem tá lá na Argentina, infelizmente, não vai contar com o auxílio do governo e vai continuar como um refugiado. No momento em que qualquer autoridade identificar a pessoa, lá na Argentina, muito provavelmente ela vai ser presa e ainda deportada aqui para as terras tupiniquins. Então, isso significa que Javier Milei é de esquerda? Isso significa que o presidente de lá, ele tá apoiando o Lula, ele é amigo do Lula? Não, não significa isso. O fato de você não querer ajudar alguém não significa que você seja contra essa pessoa, só significa que você não ajudou, né? E de mesmo modo, é o pensamento que eu tenho a respeito do Javier Milei. Já lá nos Estados Unidos a coisa é um pouco diferente. A gente tem casos, tudo bem, que não são do 8 de janeiro, mas a gente tem o caso do Monark, do Alan dos Santos e tantos outros que o STF mandou extraditar, só que eles, nesse caso, receberam um mandato de extradição do STF, um pedido, porque eles deram opiniões que foram contrárias ou xingaram ministros, né, do STF, ou fizeram ofensas, né? E como lá nos Estados Unidos não existe crime de opinião, então não tem como o governo americano aceitar. O governo já falou, não, dar opinião e xingar pessoas aqui nos Estados Unidos não é crime. Então, por conta disso, a gente não vai extraditar. Agora, se o STF, por exemplo, tivesse falado assim, o Monark, ele praticou danos ao patrimônio público. Opa, isso lá nos Estados Unidos é um crime. Sim, eles iriam extraditar o Monark. E pode até ser esse o caso dessas pessoas que estão lá na Argentina. Muitas vezes o STF não entrou pelo meio de, essas pessoas, elas fizeram uma manifestação, realizaram uma tentativa de golpe. Às vezes eles colocaram crimes mais comuns, como por exemplo perturbação da ordem pública, ou então, de fato, danos ao patrimônio público. Então, talvez pode ser algo nesse sentido assim. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita e se inscreve no canal também e ativa o sino das notificações. Até mais!